Em um conto de amor inesperado, uma mulher de 48 anos se vê diante de uma nova conexão com seu filho de 18. O que começou como toques sutis e olhares demorados rapidamente se transforma em uma relação que desafia normas e explora emoções profundas. Prepare-se para mergulhar em uma história de descoberta, desejo e amor incondicional, onde cada momento é uma revelação e o coração bate mais forte a cada passo dessa jornada intrigante. Em uma tarde de domingo ensolarada, Clara, uma mulher de 48 anos, decidiu que era hora de dar uma nova direção à sua vida. O silêncio da casa parecia ecoar suas reflexões. Havia um brilho especial no olhar de Pedro, seu filho de 18 anos, que crescia como um jovem carismático e encantador. Enquanto ela organizava algumas coisas na sala, não pôde deixar de notar a maneira como ele a observava, como se houvesse uma nova conexão entre eles. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios, e em um instante, tudo o que havia entre uma mãe e um filho parecia desvanecer. As faíscas de uma nova emoção começaram a surgir, algo que Clara nunca havia sentido antes. Aquela mistura de ternura e fascínio a levava a um caminho inexplorado, e ela percebia que queria saber mais sobre o que estava despertando em seu coração. Naquela noite, após o jantar, Pedro sugeriu que assistissem a um filme juntos. Clara, ansiosa e nervosa, aceitou. Enquanto o filme passava, ela sentiu a presença dele ao seu lado de uma maneira que nunca tinha percebido antes. As mãos de Pedro se aproximaram, e ele, de forma cautelosa, segurou a dela. Era um gesto simples, mas que fez o coração de Clara disparar. Quando os olhares se cruzaram, um entendimento silencioso brotou entre eles, como se ambos sentissem que estavam à beira de algo importante. O calor crescente entre eles estava se tornando inegável, e Clara lutava contra a ideia de que essa nova conexão não poderia acontecer. No fundo, um desejo ardente de explorar essa relação a intrigava e a deixava em conflito. A vida os levava a um território desconhecido, e Clara começou a se dar conta de que talvez a sua felicidade estivesse mais próxima do que ela poderia imaginar. Com o passar dos dias, Clara e Pedro se tornaram mais próximos. Situações cotidianas que outrora passavam despercebidas agora eram preenchidas por uma tensão suave e persistente. Um olhar mais demorado, um toque ligeiro ao passar um objeto, pequenos gestos que transformavam o banal em algo sublime. Certa noite, enquanto arrumavam a cozinha juntos, Clara percebeu que a presença de Pedro a fazia sentir-se viva e desejada de uma maneira que há muito não experimentava. Era como se cada momento se tornasse uma dança sutil entre eles. Pedro, percebendo a mudança no comportamento da mãe, decidiu que era hora de ser mais corajoso. Ele se virou para Clara, um sorriso brincando em seus lábios, e a convidou para um passeio no quintal. A brisa fresca da noite os envolveu, e sob a luz das estrelas, eles compartilharam risos e confidências que selaram uma nova amizade, mas que também insinuavam uma intimidade em expansão. Com o tempo, Clara não conseguia mais ignorar os sentimentos que cresciam por Pedro. Era um amor maduro, baseado em admiração mútua e conexão profunda. A vida estava repleta de momentos compartilhados, e o que começou como um simples e inofensivo toque foi se transformando em carícias mais longas e significativas. Em uma noite particularmente mágica, enquanto a música suave preenchia o ambiente, Clara se deu conta de que estava se entregando a essa nova realidade. A conexão que haviam desenvolvido se tornará um delicado laço de cumplicidade, onde ambos podiam expressar seus desejos e anseios sem medo de julgamento. Ao se olharem nos olhos, aquela química que havia surgido entre eles se intensificou, parecendo prometer novos horizontes a serem explorados juntos. Clara finalmente compreendeu que a vida pode apresentar situações inesperadas, e aquele romance, embora polêmico, era a oportunidade que ela havia desejado no fundo do seu ser. Os dias se passaram e Clara notou que a conexão entre ela e Pedro se aprofundava a cada entrevista casual. Um simples olhar transformava-se em um convite silencioso, e cada gesto pareceu ressoar como uma partitura de notas musicais que, ao serem tocadas, falavam sobre sentimentos ocultos. Numa manhã de sábado, enquanto organizavam livros na estante, Pedro acidentalmente deixou cair um volume. Ao se agachar para pegar, seus olhares se encontraram por um instante que parecia prolongar-se infinitamente. Clara percebeu que seu coração pulsava mais rápido, e uma onda de calor subiu por seu corpo.
Pedro, mesmo sem palavras, também sentiu que esse instante estava carregado de algo muito maior que a simples amizade. Esses momentos tornaram-se um exercício de descoberta para ambos, revelando que estavam dispostos a explorar essa nova dinâmica. Naquela mesma semana, Clara decidiu que era hora de testar os limites dessa nova amizade. Ela sugeriu um piquenique no jardim, criando um ambiente propício para conversas mais profundas. Com um cesto recheado de delícias, Clara e Pedro se acomodaram sobre a grama macia, cercados pela natureza exuberante. Enquanto compartilhavam os pratos preparados com carinho, risadas ecoavam entre eles. A cada mordida, Clara sentia seus sentimentos se intensificarem, como se a leveza do momento criasse um vínculo ainda mais forte. Ao olhar para Pedro, notou como ele havia amadurecido e a beleza que emanava dele era inegável. O sol poente tingia o céu com tons quentes, e naquele cenário deslumbrante, Clara encontrou coragem para tocar levemente a mão de Pedro, um gesto que foi mais do que um simples toque, foi um testemunho de tudo que estava se desenvolvendo dentro dela. A sensação de estarem juntos naquela tarde mágica parecia prometer novas aventuras. Na noite seguinte, Clara não conseguiu dormir. Pensamentos sobre tudo o que havia acontecido entre ela e Pedro a mantiveram acordada. Foi então que decidiu escrever em seu diário, um espaço onde poderia colocar em palavras o turbilhão de emoções que sentia. As páginas foram preenchidas com reflexões sobre o encantamento que crescia a cada dia, sobre as expectativas do que poderia surgir dessa nova conexão. Em meio às palavras, Clara encontrou um alívio, escrever era como descobri-la a si mesma. Ela refletiu sobre os medos que a acompanhavam, sobre o que a sociedade poderia pensar, mas no fundo, sentia que havia encontrado uma parte de si que estava perdida há anos. O diário se tornou seu confidente, onde ela se permitiu sonhar sem limites e, ao final, decidiu que estava disposta a seguir seu coração, independentemente dos perigos que isso poderia acarretar. A semana seguiu com uma cadência de encontros sutis e significativos. Num daqueles dias, enquanto organizavam fotos antigas na sala, Clara escolheu mostrar a Pedro uma imagem de quando ele era apenas uma criança. A risada fácil entre eles acendeu uma chama nostálgica, e aquele momento leve deu lugar a um clima de cumplicidade intensa. Pedro, rindo, fez uma brincadeira sobre como ele havia sido um jovem tímido. Clara, percebendo a oportunidade perfeita de flertar, respondeu que aquele garoto tímido tinha se transformado em um homem cativante. Ao se olharem, a atmosfera mudou. O que antes era diversão se tornou um momento de descoberta, onde palavras não eram necessárias. Eles se encontraram na mesma frequência, e a tensão no ar cresceu, semelhante a um fiapo prestes a se romper. Clara percebeu que aquele olhar compartilhado era, acima de tudo, uma nova porta se abrindo, um espaço seguro onde tudo poderia acontecer. E um sorriso travesso nos lábios de ambos sugeriu que essa jornada estava apenas começando. Certa noite, enquanto a lua iluminava suavemente o quintal, Clara e Pedro decidiram se sentar em um banco de madeira que eles tinham no fundo do jardim. A conversa fluiu naturalmente, repleta de risos e histórias do passado. A cada lembrança compartilhada, Clara sentia como se novas faíscas surgissem no ar, unindo-os ainda mais. Quando Pedro começou a falar sobre seus sonhos e aspirações, Clara não pôde deixar de admirar a determinação e a paixão que ele demonstrava. Aquela conversa parecia prolongar-se, em meio a risadas, Clara percebeu que a maneira como Pedro a olhava havia mudado. Havia um brilho em seus olhos que falava de um profundo envolvimento, um reconhecimento mútuo do laço que se formava entre eles. Aquele momento íntimo, sob o manto da noite, redefiniu a forma como Clara via seu filho. Não era apenas uma questão de amor materno, mas de um novo tipo de conexão que desafiava as normas e expectativas, enquanto o coração dela pulsava com uma alegria que há muito não sentia. Nos dias que se seguiram, Clara e Pedro descobriram novos modos de estar juntos. Eles passaram a cozinhar mais frequentemente, nessas ocasiões, as trocas de olhares e sorrisos eram repletas de cumplicidade. Uma tarde, enquanto preparavam um prato especial, Pedro se aproximou dela, e o calor de sua presença fez Clara sentir um frio na barriga. O toque de sua mão ao passar os temperos acendeu um desejo inusitado, como se a cozinha se tornasse um espaço mágico, onde todos os momentos eram intensificados.
Clara começou a se questionar sobre o que realmente significava aquela conexão. Ela não queria perder a relação que tinham, mas o sentimento que crescia dentro dela desafiava a dar um passo em uma nova direção. Naquele instante, ela percebeu que o amor e o desejo poderiam coexistir em um espaço sutil, onde a amizade se entrelaçava com uma nova forma de ternura. O arrumar da mesa tornava-se um ritual, um momento de espera por algo que ainda estava por vir, e Clara sentiu que as próximas horas reservavam surpresas e novas descobertas. Uma tarde, enquanto revisavam fotos antigas da infância de Pedro, Clara se deparou com um momento que a fez refletir. Era uma foto onde ambos estavam rindo em uma praia. A cena trazia à tona memórias preciosas, mas também a enganosa simplicidade de um tempo que parecia distante. Clara sentiu uma onda de nostalgia, acompanhada pela consciência de que a relação entre ela e seu filho havia se transformado de maneira surpreendente. Ao olhar nos olhos de Pedro, Clara não viu apenas o menino que um dia foi, mas um homem em busca de conhecimentos e profundas conexões. A atmosfera dentro de casa estava carregada de algo quase palpável, era um reconhecimento compartilhado do que estavam se tornando. Os gestos foram ficando mais ousados, com as mãos se tocando e os olhares se prolongando. Pedir que Pedro segurasse sua mão tornou-se um símbolo do que estavam descobrindo juntos. Embora o mundo exterior pudesse não entender, naquele espaço, tudo parecia perfeitamente correto. O dilema dos corações pulsava com uma nova batida, e Clara sabia que cada momento ao lado de Pedro só poderia levá-los a um epílogo que ainda não estava escrito. Naquela noite, o calor da conexão se manifestou em um simples gesto. Clara e Pedro decidiram dançar ao som da música suave que preenchia o ambiente. Era uma dança descontraída, mas, à medida que os corpos se moviam em sintonia, Clara sentiu a intensidade do momento transbordar. A música tornou-se o pano de fundo para a entrega total, onde os sons se entrelaçavam com os sussurros de sentimentos que estavam sendo revelados. Clara percebeu que, enquanto dançavam, estavam construindo um novo alicerce no relacionamento. A cumplicidade que vinha da dança era um reflexo do que havia crescido entre eles. Aquela proximidade física evocava sentimentos de segurança e desejo, enquanto se olhavam nos olhos. O toque das mãos e a suavidade dos corpos se aproximando tornavam-se uma experiência que transcendeu a simples dança. Clara sentiu que o momento estava repleto de promessas, um vislumbre do que poderia se tornar uma nova fase em suas vidas. Ao final, quando a música parou, um silêncio suave se instalou entre eles, e Clara percebeu que estavam prestes a explorar algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Nos dias que seguiram a mágica dança sob a luz suave da lua, Clara percebeu que não havia mais como voltar atrás. O vínculo que se formara entre ela e Pedro era como um fio delicado, mas resistente, que os unia em uma cumplicidade que explorava novas dimensões de amor e afeto. Em um encontro casual no jardim, enquanto observavam o pôr do sol, Clara sentiu que o momento estava repleto de significado. A intensidade de seu olhar fez com que Pedro se aproximasse um pouco mais, e a proximidade deles parecia criar um campo magnético que os atraía irresistivelmente. Ao tocar suas mãos, Clara sentiu uma onda de emoção, cada contato era como um sussurro que falava de confiança e desejo. A suavidade da brisa que passava entre eles parecia ecoar os sentimentos que estavam crescendo, e cada respiração compartilhada no crepúsculo tornava tudo mais palpável. Pedro, com um sorriso tímido, quebrou o silêncio ao comentar sobre as cores do céu, mas Clara sentia que a verdadeira beleza estava no que se formava entre eles, e essa apreensão sobre o futuro se fazia bem-vinda, como um novo capítulo prestes a ser escrito. Como os dias se sucediam, a vida cotidiana ganhava um novo tom, cheio de nuances que refletiam a crescente intimidade entre Clara e Pedro. A cada momento juntos, ela começava a imaginar um futuro onde a amizade e o amor pudessem coexistir, criando um laço inquebrantável. Em uma manhã ensolarada, Clara decidiu surpreender Pedro com um café da manhã especial. Ele chegou à mesa e, ao ver os detalhes cuidadosamente preparados, seu olhar iluminou-se com um brilho que fez o coração de Clara acelerar. Aquele era mais do que um simples café, era uma celebração do que estavam se tornando. Durante a refeição, risadas e olhares cúmplices foram trocados, e o contato visual tornou-se um convite para uma nova etapa. Clara pôde sentir que Pedro estava despertando também para essa nova dimensão do relacionamento.
O clima romântico permeava tudo ao seu redor, enquanto pequenas carícias e gestos de carinho agora faziam parte do cotidiano. Ao final daquela refeição, um toque suave em sua mão deixou claro que eles estavam prontos para avançar, e Clara soube que aquele era apenas o começo de algo muito mais profundo. À medida que a conexão entre Clara e Pedro se aprofundava, a percepção de seu amor começou a desdobrar-se em várias direções. Assim, na mesma semana, Clara se viu diante de uma proposta inusitada, um final de semana em uma cabana na serra. A ideia de estarem sozinhos, longe das distrações do dia a dia, acendeu em ambos uma chama de expectativa irrefriável. As preparações foram feitas com entusiasmo, e logo Clara estava a caminho da cabana, acompanhada de Pedro, seu coração batendo forte com a simples possibilidade de uma nova aventura. Assim que chegaram, o ambiente acolhedor da cabana e o cheiro do ar puro criaram um clima perfeito. Entre risos e brincadeiras, Clara percebeu que a conexão mergulhava em um nível mais profundo. A casa de campo se tornará um refúgio, um espaço protegido onde eles podiam explorar livremente os sentimentos que haviam brotado. Enquanto a noite caía, e a fogueira crepitava na sala, Clara e Pedro se encontraram mais uma vez, e o toque da mão dele ao seu lado foi um lembrete do destino compartilhado que estavam construindo. Naquela noite, após um dia repleto de momentos significativos, Clara e Pedro sentaram-se perto da lareira, onde as chamas dançavam em um espetáculo particular. O calor do fogo minguiu à medida que a temperatura apenas aumentava entre os dois. Clara, sentindo o pulsar de sua conexão, decidiu compartilhar seus sentimentos mais profundos. Com um sorriso suave, ela começou a narrar suas experiências, as mudanças em sua vida, seus medos e anseios, enquanto Pedro ouvia atentamente, os olhos brilhando com um resplendor que só fazia intensificar a cumplicidade entre eles. Ele então respirou fundo e, em um ato de coragem, revelou que também estava sentindo a mesma intensidade do amor, uma mistura de carinho e desejo que o deixava inquieto. O momento se encheu de emoção, e o olhar de Pedro era cheio de promessas. Foi assim que, envoltos no calor da lareira e no amor que compartilhavam, decidiram que estavam prontos para dar um novo passo, onde cada toque, cada sussurro e cada olhar se tornariam a celebração desse laço único que os unia. O final da noite parecia prenunciar um amanhecer repleto de possibilidades, um novo começo que desafiava as convenções e abraçava o que havia se tornado uma história de amor verdadeira e incondicional. A história nos convida a refletir sobre os limites do amor e as complexas relações humanas, mostrando que a busca pela felicidade pode levar a situações inesperadas, desafiando normas e expectativas sociais. Que outras histórias de amor inusitadas você gostaria de ouvir? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acredita que o amor pode transcender barreiras e como isso pode impactar as relações familiares? Que limites deveriam ser considerados? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nosso próximo vídeo, onde traremos novas histórias intrigantes.